Fala nação, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo em formato diferente hoje, ele não vai ser um react, mas sim um vídeo falando sobre o ano de 2025 do mais querido, o Clube de Regatas do Flamengo. Trazendo algumas informações, curiosidades, as estatísticas do ano, né? E eu vou dividir esse vídeo por campeonato, que eu acho que fica mais fácil para organizar o vídeo. E gostaria de pedir também a opinião de vocês, se vocês gostaram desse formato de vídeo, se puderem deixar um comentário aí para ajudar, gostaria muito de saber a opinião de vocês, beleza? E também aproveitando o momento para pedir aquela força, se você não é inscrito no canal, para dar aquela força pro irmão rubro-negro, né? Para se inscrever aí. E eu gostaria de agradecer muito a todos que assistiram o vídeo, que interagiram, que deixaram um comentário, que curtiram, que compartilharam. E até os antes que comentaram aí nos vídeos também no decorrer do ano, né? Mas principalmente a galera que tem apoiado aí o canal. O ano de 2025 começou com a Supercopa Rei. Ela foi realizada em 2 de fevereiro em Belém do Pará, no estádio do Mangueirão. E teve o Botafogo, campeão brasileiro de 2024, contra o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2024. O Mengão ganhou a partida por 3-1, com 2 gols de Bruno Henrique, sendo um de pênalti e um golaço de fora da área no ângulo do goleiro do Flamengo. Casquinha, boa bola pro Michael. Bruno Henrique passou. Michael domina. Rola no Bruno, bateu pro gol. O BH que fez chover em Belém, que precisou até paralisar o jogo. O terceiro gol foi o gol do Luiz Araújo de cobertura. De fundo, ele tem um chute potente, vai brigar para ganhar o Luiz. Ganhou o Luiz Araújo, entrou na área, chance de mais um, bateu pro cobertura aqui. Para fechar a tampa do caixão, a Padecal. O Botafogo chegou a descontar com o Patrick, mas não adiantava mais nada. E o BH foi coroado o melhor jogador da Supercopa Rei. Bruno Henrique sendo coroado o rei da Supercopa, 2 gols, Flamengo campeão, Luiz Roberto. Já nas contratações do início do ano, o Flamengo foi bem agressivo no mercado, realizando contratações de peso e algumas pontuais. Os principais destaques do início do ano foi a contratação do zagueiro Danilo, que veio trazendo a experiência e a liderança após a saída de Davi Luiz e Fabrício Bruno, e o atacante Juninho, que veio para ser uma opção de velocidade e drible no ataque do Flamengo. O Juninho que acabou não se firmando no Flamengo e foi negociado com o Pumas do México no final do ano. No Campeonato Carioca de 2025, teve a edição de número 122 da competição e o Mengão faturou o título pela 39ª vez, além de ter levado a Taça Guanabara. Na final do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrentou o Fluminense no jogo de ida, ganhando por 2-1, com gols de Wesley e Juninho. E o Fluminense descontou com Keno. E o jogo de volta, 0-0, empate deu a vitória para o Mengão. O Flamengo é campeão carioca. Flamengo bate o Fluminense. Vai subir o troféu. Flamengo campeão! E no Campeonato Carioca foram 15 jogos, sendo 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Flamengo marcou 30 gols e sofreu apenas 7. Teve um aproveitamento de 73% na competição. E o Flamengo teve o melhor ataque, com médias de 2 gols por jogo, e também teve a melhor defesa da competição, a defesa menos vazada. Os artilheiros da competição do Flamengo foram o Wallace com 4 gols, Arrascaeta com 3 gols e o Pedro com 3 gols também. Agora as contratações do meio do ano do Mengão. No meio do ano, o Mengão abriu os cofres e teve um investimento massivo de mais de 270 milhões. E os destaques das contratações de meio do ano foram Samuel Lino, vindo do Atlético de Madrid, que se tornou a contratação mais cara do Flamengo na história, cerca de 142 milhões de reais, e chegou para ser o dono da ponta esquerda. Jorginho, o ítalo brasileiro, que rescindiu com o Arsenal. Muitas felicidades, aqui um manto sagrado, e que sejas muito feliz aqui. E foi peça fundamental no ano do Flamengo. Teve também Saúl Niguez, o espanhol que chegou sem custo de transferência vindo do Atlético de Madrid, trazendo muita qualidade e técnica para o meio-campo do Mengão. Teve a contratação também do lateral direito Emerson Royal. O Emerson é um sucesso, hein, Davi? Ele é um sucesso, a imprensa sorridente, acho que é um ganho. Contratado por cerca de 58 milhões de reais. E também teve a contratação do colombiano Jorge Carrascal. Falou sobre tempo no River Plate e... Vindo do Dinamo de Moscou,
por cerca de 77 milhões de reais. E no meio do ano teve a estreia da nova Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos. O Mengão, que caiu na fase de grupos no grupo D, junto com Esperança de Tunis, Chelsea e Los Angeles FC. O Flamengo, que ganhou o primeiro jogo por 2-0 contra o Esperança de Tunis, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. No fundo, olha o cruzamento, Luiz Araújo para trás, Arrascaeta! Gol! O segundo jogo jogou contra o Chelsea, vencendo por 3-1, com gols de Bruno Henrique, Wallace Ian e Danilo. Gerson traz para a perna esquerda, tome levantamento, plata de cabeça, no toque do Bruno! Gol! O Mengão, que saiu perdendo, mas virou o jogo contra o time inglês, que acabaria sendo o campeão da competição. Já no terceiro jogo contra o Los Angeles FC, o Flamengo terminou com um empate entre 1-1 com gols de Wallace Ian. Sendo assim, terminando em primeiro lugar no grupo D. Já nas oitavas de finais, o Flamengo jogou contra o Bayern de Munique da Alemanha, onde foi derrotado por 4-2. Os gols do Flamengo foram marcados por Gesso, um golaço de fora da área. Para jogar individual, preferiu tocar no Luiz Araújo, cruzamento, Arrascaeta não dominou, olha o Gerson! Gol! E Jorginho de pênalti. Autorizado o Jorginho, momento importantíssimo, Jorginho com fé no pé! E pela participação e pela vitória na primeira fase, o Flamengo arrecadou cerca de 95 milhões, uma das suas maiores receitas da história em apenas um único mês. E na Copa do Mundo de Clubes o Flamengo teve 4 jogos, sendo 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Com um saldo de 8 gols marcados e 6 sofridos, o artilheiro da competição foi o Wallace Ian. Já na Copa do Brasil, o Flamengo entrou diretamente na terceira fase. E na terceira fase, o Flamengo enfrentou o Botafogo da Paraíba. No jogo de ida, ganhou por 1-0. E no jogo de volta, ganhou por 4-2, com gols de Pedro, Everton Cebolinha e Varela. Já nas oitavas de final, o Mengão enfrentou o Atlético Mineiro. No jogo de ida, o Mengão perdeu por 1-0 para o Galo. Já no jogo de volta na Arena MRV, o Flamengo ganhou por 1-0, com golaço do Cebolinha. E lá vem Plata, do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta, bola pro Cebolinha, driblou Cebolinha! Gol! Já nos pênaltis, o Mengão perdeu por 4-3. No total, na Copa do Brasil, o Mengão teve 4 jogos, sendo 3 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 6 gols marcados, 3 sofridos, e o artilheiro do clube na competição foi o Cebolinha. E teve a premiação obtida de R$ 5.953.500. No Brasileirão de 2025, o Flamengo estava com tudo, estava fazendo a galera debochar legal. O 9º título do Campeonato Brasileiro foi conquistado na 37ª rodada, em uma vitória por 1-0 contra o Ceará, no Maracanã. A marcação do Fabiano, preferiu fazer o recuo para Carrascal, arrumou para o Samuel Nino, bateu de esquerda! Gol! O equilíbrio foi a marca do Flamengo na competição, que terminou com o melhor ataque e com a melhor defesa. A pontuação final do Mengão foram 79 pontos de 38 jogos, sendo 23 vitórias, 10 empates e 5 derrotas, um aproveitamento cerca de 69,3%. O Flamengo marcou 78 gols na competição, uma média de 2,05 por jogo, tendo o melhor ataque, e sofreu 27 gols, média de 0,71 gols por jogo. Consequentemente, a melhor defesa da competição. Foi o time com mais vitórias, 23 no total, e o time também que ficou mais tempo na liderança. E também foi o melhor mandante, com 14 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. O artilheiro do time no Campeonato Brasileiro foi o uruguaio Jorginho de Arrascaeta. Em 33 jogos, o uruguaio marcou 18 vezes, deu 14 assistências, com um total de 2.487 minutos em campo, e foi eleito o craque do Brasileirão. Um destaque para a maior goleada do campeonato, que foi sobre o Vitória, 8-0. O Mengão também no Brasileirão teve a maior média de público, 62.313 torcedores por jogo, e também teve o maior público do ano, 73.244 no jogo do título contra o Ceará. Já na Copa Libertadores de 2025, o Mengão caiu no grupo C, junto com o LDU, Central Córdoba e Deportivo Táchira. O Mengão, que se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição, superando o Palmeiras na final. Mas o caminho até o tetra não foi fácil, hein? Na fase de grupos, o Flamengo terminou em segundo lugar, com 11 pontos, atrás da LDU. Nas oitavas de finais, o Flamengo enfrentou o Internacional com 2 vitórias. Uma por 1-0 no jogo de ida. O time do Flamengo, Rocher preocupado, a bola viaja, o desvio do Royal, gol! E uma por 2-0 no jogo de volta. Levou para dentro da área para batida, Rocher, olha
sobra a plata de cabeça, tentativa, Arrasca! Que marcou a estreia do Saúl Ñíguez no time. Nas quartas de finais, o Flamengo enfrentou o Estudiantes, que foi a partida mais dramática do Flamengo na competição. Após vencer o jogo de ida em casa por 2-1 e perder o jogo de volta por 1-0, o Flamengo avançou nos pênaltis por 4-2. A semifinal contra o Racing teve o jogo de ida com 1-0 para o Mengão e um empate no jogo de volta. E a grande final foi disputada no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru. O Flamengo ganhou o Palmeiras por 1-0 com gol do Danilo. Olha a microcâmera do gol do Carlos Miguel. Você vê toda a movimentação ali na área. Levantamento, Danilo! Gol! E se sagrou o primeiro tetracampeão da Libertadores do Brasil. O momento mais esperado. O Flamengo é tetracampeão! Os artilheiros da competição foram Pedro e Arrascaeta, ambos com 2 gols. E o garçom da competição foi o Luiz Araújo, com 3 assistências. E o Rossi manteve o gol invicto em 9 das 13 partidas. E o Arrascaeta foi eleito o melhor jogador da competição. Na Libertadores, o Flamengo teve 13 jogos, sendo 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 13 gols marcados e 5 gols sofridos, com um aproveitamento de 69%. E a última competição do ano foi a Copa Intercontinental. O primeiro jogo do Intercontinental foi contra o Cruz Azul do México, que o Flamengo ganhou por 2-1 com 2 gols de Arrascaeta. Principalmente nessa saída, né? Eles têm duas de... Olha o Arrascaeta, ficou na frente do goleiro, limpou o goleiro, bateu Arrasca! Gol! Com isso, garantiu o título do Derby das Américas. No jogo seguinte, o Flamengo enfrentou o time Pirâmides do Egito, vencendo a partida por 2-0, com gols de Léo Pereira e Danilo. Naquela bola na direção do gol, Arrascaeta, pé direito, toque do Léo, gol! Garantido o título da Copa Challenger. A grande final foi contra o PSG da França, que foi o campeão da Liga dos Campeões. A partida, que terminou no tempo regulamentar com placar de 1-1, com os gols de Kvaratskhelia pelo PSG. Maiulo ficou com ela, passa do lado direito, Desiré Doué, recebeu o cruzamento, Rossi, a bola ficou. E Jorginho pelo Flamengo. Segundo tempo, Jorginho, autorizado, com fé no pé, gol! A partida se encaminhou para a prorrogação e posteriormente para os pênaltis. Do Mengão, o único cara que converteu os pênaltis, por mais incrível que pareça, foi o De La Cruz. O artilheiro do Mengão na competição foi o Arrascaeta com 2 gols e o líder em assistência foi o Luiz Araújo. Bom, e no geral esse foi o ano do Mengão, que terminou como campeão da Supercopa do Brasil, do Campeonato Carioca, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, do Derby das Américas e da Copa Challenger. E em 2026 vai ter mais, beleza? Tamo junto, valeu!